Boa noite, pessoal. Vão entrando aí. Mais uma semana aí de live. E olha só, chegamos no meio do ano, não é mesmo? Chegamos no meio do ano já, quem diria, hein? Boa noite. Já vai chamando o pessoal que não pode perder essa live, uma live muito importante, como todas que nós viemos fazendo, né, no decorrer da semana. Então já vai chamando quem não pode perder essa live, pessoal. Já vai mandando oi aí, se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, Jefferson. Ana, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Já vão acenando aí, me avisem, né? E já vai convidando, porque, como toda semana, nós temos a nossa live. E olha só, hoje eu tinha um compromisso mais cedo, peguei um trânsito, honrando o compromisso da live. Quase não chego a tempo, mas deu certo. Trânsito aqui de São Paulo, peguei 1 hora aí, mas deu tudo certo. Então, vamos, porque hoje vai ser incrível, como toda semana. Danilo, boa noite. E aí, pessoal, metade de São Paulo tá com gripe, a outra metade tá com rinite. Quem confere o que eu tô falando aí? Eu mesma tô me recuperando agora, mas, graças a Deus, né, as coisas estão indo bem. Mas olha, o que eu tô vendo pessoal gripado, então se cuidem aí, porque realmente o clima virou e pegou geral. Olha só, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. É um tema que, na verdade, já acontece em muitos condomínios, né? Que são perícias em condomínios. E nada melhor do que nós juntarmos engenharia e advocacia para falar desse tema tão relevante, não é mesmo? Então vamos só esperar mais uns minutinhos. A nossa convidada já deu um oi aí, então, olha só, nada melhor do que nós chamarmos alguém com muito conhecimento para falar disso. Alessandra, qualquer coisa, pode já mandar o convite aqui. Eu já coloco você, a gente já vai batendo. Pessoal, mandem aviãozinho aí pro pessoal. Convidem para essa live, tá? Convidem os amigos de vocês que precisam participar dessa live, porque, como sempre, com conteúdo muito relevante. Olha ela aí. Boa noite, Olá, tudo Alessandra, tudo bem? bem? Tudo Boa bem. noite. Boa noite para todos. E aí, como tá frio? São São Paulo? Paulo tá frio. São Paulo tá um friozinho, às vezes, né? De dia faz um sol. E aí, como tá? Você é de Campinas, né? Aqui nós temos 3 estações em um dia, né? Não adianta. De manhã é outono, à tarde é verão e à noite é inverno. Não tem jeito. Aqui funciona assim. Agora já tá começando a esfriar. Não, então é desse jeito mesmo aqui, da mesma forma, da mesma forma. Mas aqui, nossa, deu um surto, todo mundo tá ficando gripado aí, mas, enfim, tá aqui do lado também, né, Alessandra? Tô Campinas é aqui do aqui lado, do eu conheço, lado. gosto bastante. Quinta-feira eu tô por aí. Ah, é? Porque a minha filha mora aí, né? Ela faz USP, então normalmente eu acabo indo buscá-la às vezes, aí na quinta-feira eu tô por aí. Ah, então já conhece, né? É, Essa loucura que é aqui, a cidade de pedra também, né? tá Olha lá, o demais. Mário Olha quem entrou tá aí, também. ó. Boa noite, Mário, tudo bem? Boa Sumiu. Aí ele. noite. Estava carregando meu celular, gente. É muito terrível, viu? É Eu melhor falo que para a não ficar gente sem. tem que ter 2 celulares, né? Um para trabalhar e outro pessoal, porque um só para os dois. É Ó, verdade. como você está, Alessandra? Tudo bem? Tudo bem. E aí, você tá no Distrito Federal hoje? Distrito Federal está tudo massa aqui. Um friozinho um pouco gostoso. Tô meio rouco. E você, Elaine, tudo bem, Elaine? Como é que você está? Eu tô bem, eu tô falando, tava falando com a Alessandra também. Eu tava com a voz um pouco ruim, mas já tô encaminhando para a reta final da melhoria agora. Então tá bom. Bora? Bora, bora começar a nossa live, então? Eu acho importante, só para antes de já começar o tema, vamos deixar nada mais do que a nossa convidada se apresentar um pouquinho, né? Para falar quem Isso. ela é. Eu sempre gosto de da visão dela, sempre mostrar a gente o currículo dela que é bem extenso, então queria que você se apresentasse para a gente aí, para o pessoal, Alessandra. Fica à vontade para se apresentar, tá bom? E muito obrigada aí por aceitar o nosso convite, tá? Imagina, estou em casa, 2 diretores da Anacom junto, participativos na meio condominial. Bom, meu nome é Alessandra Brava, eu sou advogada condominialista. Na área de condomínios já estou há 23 anos, como advogada só de condomínios já estou há 15.
Hoje eu estou como diretora da Anacom no estado de São Paulo e também como diretora pedagógica do primeiro curso chancelado pelo MEC da Abrasconde, a qual o nosso querido Mário faz parte, é docente também, né? E também sou professora da ESA, né? Aqui da Escola Superior de Advocacia. Só isso, né, Alessandra? Só, tá, já tá. Eu não gosto de ficar falando de mim, não. Não, perfeito. Não, mas o mais é importante falar que a gente sempre traz pessoas que Uhum. realmente têm a vivência no mercado para a gente bater um papo mesmo, né? E a gente até escolheu esse tema, vai ser um bate-papo aqui, né? Como a gente sempre gosta de falar, porque, assim, é algo que é bem recorrente, tá? Eu acho que vai ser bem legal a gente bater esse papo, porque hoje em dia eu atendo muitos condomínios e a maioria deles busca, às vezes, uma parte judicial, né? Eu estou até com uma questão de um condomínio que eu estou fazendo um acompanhamento e que vamos judicializar ele por questões realmente de falhas, de vícios realmente que nós encontramos. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Vamos começar. Posso começar fazendo a pergunta, Mário? Depois a gente vai emendando, né? Pode. Estou mandando aviãozinho, pode mandar. Tá, vai mandando aviãozinho aí pro pessoal ir acordando. O pessoal tá tudo com preguiça hoje, mas não Eu tô importa, a nossa live vai nervosa. acontecer. Você tá Essa nervosa, não? é a primeira live que eu fico nervosa de fazer, de verdade, porque Por não quê? é da minha área. Imagina. Mas vamos Não, lá, dá de boa. não, mas vai ser tudo relacionado, porque assim, ó, a gente gosta Não, muito de tranquilo. falar, Alessandra, que assim, nós precisamos da advocacia. A advocacia é um braço da engenharia e a engenharia é um braço da advocacia. Eu sempre gosto de trazer esse contexto, né? Uhum, Então, eu falo, quando a gente entra para assessorar um condomínio, tem que ter o braço jurídico ali e tem que ter o braço técnico, né? sim. Principalmente quando nós vamos falar de perícias nos condomínios. Então, para ficar bem simples assim, conta pra gente, vou começar abrindo assim para ficar bem mais simples. Se você já pegou alguma situação dessa, onde você pegou algum laudo técnico, tá? De engenharia, para embasar algum processo judicial, tá? Conta alguma experiência sua, que aí a gente vai puxando esse assunto. Até para a gente ir costurando a nossa live, porque eu sei que é muito ampla a perícia, né? Então a gente focou ela literalmente na parte de condomínios, porque tem pessoas que imaginam que a perícia, ela tem a perícia judicial, né? Que é o que nós podemos falar um pouquinho. Uhum, E tem a perícia extrajudicial, que é importante falar. Até porque está muito aberto o tema, né? Então, uhum. perícia, vamos pegar como uma análise técnica, né? Saber a causa daquela situação. Conta pra gente se você já pegou alguma situação em que você precisou, né? Principalmente com engenharia aí, porque você atua no meio condominial, onde você Uhum. precisou do auxílio da prova técnica de engenharia, que foi importante para você, um laudo bem embasado para conseguir realmente entrar com uma ação judicial? Tá, vou falar então da minha experiência, tá? Eu comecei advogando para construtoras, né? Eu falo que eu comecei advogando do outro lado da força, depois eu fui para condomínios. Então, essa parte da problemas de vício construtivo, da questão de entrega de empreendimento, com auxílio do engenheiro, nas assembleias de instalação, quando vai fazer a entrega, no dia da vistoria, eu sempre acompanhei como advogada da construtora, né? Então, dessa forma, por estar lá presente, e gostar também dessa área de engenharia, eu estudei um pouco sobre engenharia, né, na parte de engenharia condominial, para entender melhor. Porque quando eu ia fazer tanto a parte de defesa das construtoras, para não ficar perdida, para poder estar auxiliando. E eu vejo isso dos colegas que muitos não sabem, ficam pautados, não que o técnico, o engenheiro não saiba o que ele está fazendo, mas é como você mesmo disse, ela tem que ser casado. Então, o ideal é até que o advogado ele comece a estudar um pouco da parte de engenharia, assim como nós temos engenheiros que também estudam a parte das perícias, a parte processual, e é até melhor para estar trabalhando. E na parte, quando eu fui para os condomínios, quando eu comecei a advogar do outro lado, né, que hoje eu estou e não pretendo mudar, aí eu já tive processos assim, com laudo pericial feito de forma tão correta, e como com a mudança do Código de Processo Civil em 16, ele tem uma faculdade que o juiz diz que se ele receber um laudo, que ele entende que está totalmente plausível e bem feito, ele não precisa pedir a perícia dele. E eu já tive, sim,
esses resultados. E engraçado que eu falei isso até numa palestra, em duas palestras da OAB, quando eu estou palestrando, e aí os advogados depois vieram me perguntar, mas como assim? O que é isso? Eu nunca vi isso, sempre pede perícia e tal. E na verdade não. Quando é feito assim, o engenheiro realmente entende, ele sabe fazer a perícia, consegue o advogado também direcionar o que precisa da forma que necessita também, para poder estar colocando, direcionando, e depois fazendo a petição também da forma correta, entregando, o juiz aceita. E aí eu lembro até que eu dei o número do processo para eles, porque eles não acreditaram, quando eles falaram assim, mas como assim não teve perícia? Aceitou a perícia seria parcial, não seria imparcial. Falei, não, ela é imparcial porque quem fez, ele é um perito. Ele está associado, sim, ao tribunal e é uma pessoa técnica, assim como nós advogados somos técnicos, vocês, engenheiros, também são técnicos. E aí eu passei no número do processo, porque eles me mandaram mensagem, nossa, que verdade, realmente eu não sabia que podia. E é uma questão do código que fica assim no limbo e muitos não conhecem. Outra questão na prática também, quando vai fazer as perícias técnicas, que eu peço por problemas. Normalmente eu evito, tá, entrar com processo, porque como eu advoguei do outro lado, normalmente eu tento o extrajudicial. E dependendo das construtoras, elas aceitam e dão embasamento. Sempre eu uso muito, mas muito engenheiro ao meu lado. Eu tenho 3 engenheiros específicos que eu gosto de trabalhar, que eles trabalham bem, tá, questão de perícia. E aí, quando, por exemplo, um síndico assumiu no condomínio, eu já peço para ele fazer uma vistoria total, se é um condomínio novo, para ele já saber o que ele está pegando, para saber se não tem problemas de vício ou coisas que precisam estar verificando, tá olhando. Uma coisa que eu me pauto muito é isso aqui, ó. É isso aí, ó. Gestão de reformas, ó, tá aqui, ó, tá aqui também. Para poder saber como fazer um checklist e tal, do engenheiro. Eu sempre oriento ter essa questão. E quando vai fazer perícia realmente de processo, por ter esse direcionamento, normalmente eu faço uma prévia, né, juntamente com o engenheiro, para quando eu entro com o processo, já entrar especificamente pedindo aquilo que eu preciso. Que é para que, quando tem a perícia, não ter o extra petita, né? O próprio perito do juízo fica pedindo além daquilo que foi pedido nos autos. Aí depois tem que ficar embargando, entrando, fazendo aquele monte de coisa de sem necessidade. Então, há necessidade, sim, do advogado começar a entender, e eu utilizo muito. Tanto que nas partes, quando pede provas ou questão, eu uso o próprio laudo que o perito faz, ou quesitos, ou eu peço para ele fazer um briefing do que foi colocado. Não sou eu que tenho que fazer isso é técnico. E eu vejo muito colega fazendo e depois dando problema na sentença, porque ele entra numa esfera que não é dele. Perfeito. O Flávio, o Alessandro, eu falo muito de mentoria, falo muito aqui na live com a Elaine, e as pessoas têm hora que acham que eu estou falando brincadeira. Sobre o que você acabou de falar agora. É o novo CPC, artigo 472. Eu falo Acho que é parágrafo primeiro ou segundo. Se a prova né? técnica for suficiente, o juiz dispensará perícia. E tem gente que acha que o laudo de inspeção predial ele não tem o intuito de perícia. Mas se você fizer um laudo bem feito e tiver um vício construtivo, que muitas vezes as pessoas falam falha construtiva, chega a dói o ouvido, é vício construtivo, ele vai subsidiar muito o trabalho do advogado perante a lide judicial ou até a extrajudicial, né? Sim. Então é isso. Sim. Não, excelente. É o que nós vemos falando, né? Se o laudo ele é bem embasado, ele é imparcial, né? Na verdade, ele tem que ser imparcial. Assim como advogado, nós da área técnica de engenharia também não temos que emitir opiniões, nós temos que embasar isso em parte técnica, né? Então, aí nós pegamos as normas técnicas, aí nós utilizamos dos artigos também. E eu gostei bastante do que a Alessandra falou, Mário, queria até que você complementasse, que é algo que nós falamos, né? Eu fiquei muito feliz aí do comentário dela, de ter realmente o que nós falamos de engenheiros especialistas em condomínios. Porque o que acontece? Qual é o diferencial? O condomínio, como um todo, nós analisamos diversas coisas dentro do condomínio. E uma dessas coisas, para quem vai atuar em condomínio,
é entender também da parte jurídica. E quando eu falo entender, é ser um estudioso. É lógico que a gente não vai fazer a parte que o jurídico faz, mas nós temos que saber sentar de frente para o advogado e saber qual que é, como que é a questão da movimentação para nós auxiliarmos com a parte técnica. Assim como a Alessandra bem falou, que ela também estuda sobre a engenharia condominial. Então, Mário, eu queria que você comentasse sobre isso, porque eu achei muito legal ela comentar isso, porque tem gente que acha assim, eu sou engenheiro, eu só vou ficar estudando a parte técnica. Não, você tem que abranger você tem que entender como funciona o condomínio. E isso não é só a parte jurídica, é a gestão também, né? Eu costumo dizer que o condomínio é um ser vivo. Igual o prédio, ele tem lá a sua estrutura, seu esqueleto, a fachada é a pele, suas instalações complementares, a sua circulação. E a pessoa, a Alessandra e a Elaine, querem falar uma coisa muito importante aí, que você precisa entender como é a massa condominial, funciona a massa condominial. Massa condominial tem o regimento interno, o que pode aprovar, o que é uma obra voluptuária. Vocês sabem, que está aí, vocês sabem, muitos engenheiros que estão aqui participando, o que é uma obra voluptuária, o que é uma obra necessária, uma obra não necessária, qual o quórum que tem que ter. Duvido. O que é uma obra? Duvido. Se sabem o que é uma obra voluptuária. Então, e nisso, muitas vezes, a gente tem que emitir um parecer técnico para o condomínio, para o síndico, para a advogada, para ela dizer que aquela obra é emergencial, uma obra é necessária. Agora, se você está no mimimi, só de pensar que você só sabe fazer, você está travado, fazer um laudo de inspeção predial, modelo IBAP, o que não se usa mais, que hoje tem uma norma, 16747. Se você se imbuir, só saber fazer um laudo com tabela Gucci, não vai resolver nada. Nada para a advogada. Concorda, Alessandro? Como é que você vai provar? Como é que você vai provar isso perante uma Assembleia, que aquela obra é necessária, que é uma obra de emergencial, sem você ter um parecer técnico? Só que o que acontece, né? Normalmente, assim como existe uma dificuldade muito grande até de contratação dos advogados, né, da assessoria jurídica do condomínio, que ela é necessária, né, e muitos, graças a Deus, estão começando a entender, existe também a necessidade imprescindível de ter a contratação do engenheiro também, né, predial, para estar auxiliando no condomínio como um todo. E tudo que tem que ser realizado no condomínio precisa que ter o aval do engenheiro. Eu não vou para uma assembleia de fazer uma obra voluptuária ou fazer uma obra necessária ou fazer uma adequação na área comum se eu não tiver o parecer técnico de um engenheiro. Eu já explico isso para o próprio síndico, para os meus síndicos sabem. Não tem, eu não vou palpitar. Você quer fazer a assembleia dessa forma, você faz, só que seu conta e risco. Porque amanhã, se vier dar um problema de estrutura, vai ter que fazer perícia, a primeira coisa que o juiz vai falar mas cadê a prévia? Cadê a constatação que poderia ser executada daquela forma? Então, é tudo no início, só que não faz. E depois chora, não adianta chorar. E não quer colocar culpa em ninguém, aí quer dar aquela coisa de João sem braço, que não foi nada. Mas é necessário, sim, fazer esses laudos antes, ter essas perícias antes, que seria até a perícia, a gente poderia até chamar como se fosse até uma perícia extrajudicial ou um laudo técnico, no caso, né, precisamente, mas para estar auxiliando, porque na verdade, mas é o quê? O advogado condominialista e o engenheiro condominialista nada mais é o quê? Para auxiliar a gestão e fazer com que aquele empreendimento ele mantenha o vigor dele, mantenha a saúde estrutural dele, que não tenha problema no caso financeiro, na questão dos imóveis, que venha ter problemas piores, mas muitos não entendem isso, embora a gente fale, mostre, né? É sacada caindo, é coisa explodindo, isso aqui, mas não adianta, parece. Alessandro, eu queria que você explicasse melhor aí, para essa galera que está entrando aí, o que vem ser uma obra voluptuária, o
que vem ser uma obra necessária, o que vem ser uma obra não necessária ou simplesmente uma obra de luxo. Explica aí para a galera aí. Vamos ver se eu consigo explicar tudo. Vamos lá. Obra voluptuária. São aquelas obras de embelezamento. Exemplo, você tem já um jardim, você quer expandir esse jardim, você quer modificar, nem jardim, no caso, que não entra com tanto obra. Mudar a entrada do prédio, porque não é necessário para fazer algo mais assim. Ter um aumento da questão do mercado do imóvel, porque tirar grades para colocar vidro, coisas do tipo que não precisa necessariamente. Necessárias são obras que você precisa fazer, porque pode vir a trazer um problema futuro, então pontual. Exemplo, teve uma quebra da caixa de inspeção, precisa estar arrumando, ou onde os carros passam, precisa fazer uma obra específica. Agora nós temos a voluntária, a necessária e a emergencial. A emergencial é mais fácil de ser entendido, né? Que são coisas que são ali, precisa ser feito, executado e acabou, não tem como ficar esperando. Para cada um existe um tipo de quórum, tá? Para as voluptuárias, como elas são coisas assim, que elas agregam o imóvel, mas não há necessidade de ser feito, ela tem um quórum de 2/3 pelo Código Civil, presentes em assembleia, ou dependendo dos casos, até de unanimidade, em alguns salvo raras exceções. Depois nós temos as necessárias, que é a maioria simples, que a gente fala, que é 50% presente em assembleia mais um. E temos as emergenciais, que independente, né, que é obrigatório estar fazendo, que são as obras emergenciais que o síndico, dependendo do caso, já executa, depois ratifica numa assembleia, ou ainda o Código Civil prevê que se algum morador vê essa questão e o síndico não fizer, ele pode executar e depois cobrar do condomínio. Olha aí, galera. Perfeito. Olha só, Mário, eu tenho até um complemento. Termina o que você vai falar, porque tem tudo a ver com o que ela acabou de falar e eu vou puxar a engenharia disso. Olha só. Olha aí, galera. Olha o que a doutora Alessandra está dizendo. Será que vocês não têm que saber disso? É uma pergunta que eu faço para vocês. Será que vocês, engenheiros, que dizem ser engenheiros patológicos, engenheiros patologistas, será que vocês não devem saber disso? Pare para perguntar um pouco, para você mesmo. Aí está a diferença do engenheiro diagnóstico para o engenheiro condominialista, gente. Aí que está a diferença. A Alessandra, ela leu meu livro e ela vê lá o tanto de coisa que ela nunca viu, ela só ouviu falar do laudo. Estou errado, doutora Alessandra? Não, não está errado. Oi. Quando você lê o livro, você vê o tanto de coisa que tem lá, além de um simples laudo de inspeção predial? Sim. Tem mais você coisa. Você está vendo aqui mais. uma professora, uma diretora pedagógica, uma diretora da ANACOM, dizendo para vocês que não é só saber um pouco de teoria e prática para atuar em condomínio. Tem que saber, tem que estudar. Eu estudei com o Alexandre Juqueira Gomes, meu amigo pessoal. A doutora Alessandra Bravo sabe quem é. E ele diz uma coisa muito séria: não existe condomínio quando se anda a engenharia sem o condomínio, sem o jurídico junto. Não se existe gestão quando não há a mesma linguagem entre o corpo jurídico e o corpo técnico do condomínio. E muitas vezes não existe nem corpo técnico, nem jurídico no condomínio. Era isso, esse primeiro ponto que eu queria que vocês começassem a ter uma reflexão, gente. Vocês, engenheiros que estão aqui participando, engenheiros, síndicos, advogados, então uma reflexão. É um tema que dói, chato, porque mexe na mão e no bolso de vocês. Entendeu? Sabe o que eu queria complementar? Bom, para que o síndico possa saber, lógico, vamos pensar numa obra emergencial que está ali, algo visível. O muro caiu, alguma coisa visível. Mas acontece de um condomínio passar por uma análise de engenharia e ter uma obra emergencial.
Sim. Eu queria linkar isso daí, porque para ser uma obra emergencial, nem sempre é algo que está à vista a olho nu do leigo, tá? Uhum. Então eu queria até puxar essa informação com a Alessandra, pensando o seguinte: olha a importância de ter um engenheiro ali fazendo análise no condomínio, porque muitas vezes eu pego condomínios com mais de 20 anos, por exemplo, aqui em São Paulo, que nunca foi dado manutenção preventiva. É aquela questão de tem um problema, vai lá e resolve. E às vezes até maqueia o problema, né? Então Uhum. aí você vê aqueles pilares, aquelas juntas de dilatação, aí você vê corrosão, você vê toda essa parte bem degradada. Uhum. Então, muitas vezes é algo que vai encarecer muito a manutenção, porque já não é dada. E eu queria que você comentasse da importância, então, de se ter uma análise de engenharia para qualificar esses tipos de obra. Porque se a gente está falando de obra, imagina que o síndico ele vai qualificar se é uma voluntária, se é uma necessária ou se ela é uma obra emergencial. Então, eu queria que você falasse da importância, né? Você está lá no condomínio, você é advogada condominialista de lá, e para decidir, então, qual vai ser feito a assembleia, lá o quórum, a gente precisaria, então, ter uma análise de engenharia. Queria que você comentasse sobre isso, se eu estou certa, se eu estou falando besteira, tá? E fizesse seu comentário sobre isso. Bom, nos meus condomínios, né, por ter essa visão, assim, esse olhar atento à questão de engenharia, toda vez que tem uma obra no condomínio, por exemplo, vou fazer uma pintura. Eu não aceito que faça a pintura sem ter realmente um engenheiro do condomínio. E eu coloco até aí por quê? O engenheiro da empresa, ele vai olhar a empresa, mas quem é que vai resguardar? Porque o síndico, normalmente, ele não é engenheiro, né? E nem eu, como advogada, eu entendo a teoria da teoria, mas eu não sou engenheira. Então, para poder estar analisando realmente friamente o que está ocorrendo e para poder estar auxiliando. E eu vejo muito assim, às vezes em assembleia falam, não, mas se já tem o engenheiro da empresa, não precisa. Não é assim que funciona. É o engenheiro do condomínio que vai estar dando um aval para ter um respaldo para amanhã essa obra fique ok. Essa é a primeira questão. Outra questão também, assim como eu oriento também ter uma auditoria preventiva nos condomínios, até para transparência para os moradores e também para o próprio síndico ou síndica no trabalho dele, a necessidade sim, se não consegue fazer, ter engenheiro anual, que leva engano dá para ter, né? Mas infelizmente muitos acham que não, faça então anual, a inspeção anual para verificar como é que está o condomínio, e aí ali, por vezes, você consegue descobrir que tem sim obras necessárias e algumas pode vir até ser já logo emergencial, que vai acontecer algo também para ter algum problema no condomínio. Então, há essa necessidade. Só que as pessoas só pensam em dinheiro, cortar custo, e elas não veem que se dividir, fizer da forma correta, uma boa prevenção, colocar também a questão da engenharia no condomínio mensal, ou que seja de forma anual, auxilia para que quando vai executar essas obras não tenha problema. Quer ver um outro que dá sempre problema? Sacada, envidraçamento de sacada. Envidraçar sacada não é a empresa que envidraçou que vai falar como tem que ser feito. Tem que ser contratado um engenheiro para que ele faça, às vezes até engenheiro estrutural, questão de peso, tipo de vidro, e o engenheiro que entenda de condomínio para não modificar a fachada, fazer uma padronização, levar para uma assembleia e aí sim poder contratar uma empresa para colocar. Rede de proteção, a questão de outras mudanças de colocar ar-condicionado, não é simplesmente, não, veio aqui para colocar o ar, então é aqui que eu vou furar e colocar. Não, não é só isso, tem outras questões que implicam. Temos NBRs específicas, ART específica, só que muitos colegas não conhecem, não sabem, e tudo é custoso, a empresa que vai fazer. A empresa vai puxar para ela. E quem que vai te resguardar? Exatamente. O Miqueias, mentorado nosso aí, ele fez uma pergunta aqui, eu gostaria que a doutora... Eu poderia até responder, mas eu não vou responder, vou dar a preferência para a nossa querida Alessandra, nossa coadjuvante aqui, nossa atriz, coadjuvante nada, nossa atriz principal. Coadjuvante sou eu e a Elaine. É o seguinte, lavagem e pintura de fachada é obra necessária, mas muitos síndicos acham que não é. Comenta sobre isso.
Então, como eu sou particularmente uma estudiosa do que tange-se a pintura de prédio, porque meu pai foi pintor só há 50 anos, né? Então, a parte de pintura, já digo que hoje não há necessidade, dependendo dos casos, de ter a lavagem. Tem coisas que já é diretamente a pintura, já tem pinturas específicas que já fazem essa pré-lavagem e muitas das vezes, por vezes, nem precisa, né? Então, não é que é uma obra necessária, aí depende de prédio a prédio, prédio a prédio, daí até os engenheiros podem falar melhor, né, a parte técnica, mas se não é urgente, ok? Não é voluptuária, sim, ela entraria como uma necessária, desde que aquele prédio tenha esse escopo e essa necessidade. Mas hoje já é uma coisa que está caindo em desuso, e as novas tecnologias de pintura não precisam nem ter mais esse tipo de lavagem. Olha só, a galera aí, advogado dando show aí na engenharia. Eu estudo mesmo, eu gosto de engenharia. Ó, Quase uma engenheira, aqui, viu? Um abraço aqui para o meu amigo Black Coimbra, um abraço para a Miquel, um abraço para o Flávio, para o Palmiro, para a galera que está entrando aí. Também o Acácio da perícia, perícia predial também está aqui, né? O Acácio do Rio de Janeiro. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Eu gostaria que você dissesse. Já aconteceu contigo, Alessandro, de um sinistro, o seguro negar por falta de inspeção predial, falta de registro de manutenção? Vários. Fala aí disso aí para a galera. Tive um caso emblemático até no meu condomínio, aqui onde eu tenho escritório, que infelizmente por falta de manutenção e verificação correta, teve problema no gerador, entrou água e entrou nos elevadores, queimou, né, a parte dos elevadores, os equipamentos, né, constante, mas foi problema da bomba, que não teve a manutenção. E aí não teve o pagamento e o valor ficou um pouquinho alto para a gente estar pagando. Já tive casos também de condomínios que teve problema estrutural na parte de garagem, tá? Como mexeu na viga. E desde o início estava se mostrando que estava problema, que tinha problemas, não fizeram manutenção nenhuma, quiseram entrar com processo, eu avisei de antemão. É difícil porque realmente não foi feita a manutenção, só se tivesse dado problema na estrutura, mas não era só na viga em específico, até porque mexeram nela para colocar coisas que não precisava, lâmpada tal, que não devia ter mexido, não fizeram a devida adequação, não tinha um engenheiro explicando onde podia mexer ou não, e realmente também não foi pago, tá? Já tive problema também de apartamento que foi fazer uma troca, esqueci o nome, dentro do banheiro, quando a questão da água que você fecha, no registro geral, quebrou, que eu não sei como, conseguiu cair, e aí ele quebrou os andares abaixo, e aí infiltrou água em um andar, num apartamento que ficou totalmente alagado mesmo, ficou água até o tornozelo. Também, aí foi descobrir que, na verdade, não foi porque caiu esse registro, é porque não tinha sido feita a manutenção que teria que ter sido feita quando deu o primeiro problema da questão da prumada. E assim vai. Olha só que muitos tudo a também ver. não contratam essas questões também no seguro. Então, é um problema também que eu vejo: engenheiro condominial, advogado condominialista e seguro específico para condomínio. O povo contrata seguro para carro e não para condomínio. Aí depois quer que o advogado faz milagre, que o engenheiro resolve o problema, mas também, né, vamos, cada macaco no seu galho. Ou até, Alessandra, pegando esse gancho que você falou, contrata até o seguro correto, mas não lê as pequenas cláusulas que deixa claro que é tudo a ver com o que nós estamos falando aqui na nossa live, que o seguro, ele é lógico, ele vai se resguardar de que ele vai assegurar o condomínio, desde que tem a parte de manutenção. Então, o condomínio que não dá manutenção, por exemplo, de um item, ele acha que ele contratou seguro, então vai resolver esse problema. E aí, muitas vezes, quando acontece um caso desse, né, de um problema, a primeira coisa que o seguro vai querer é uma perícia para comprovar a causa. E aí vai ver que a causa, um exemplo, pode ser a ausência de manutenção. Se tiver ali na cláusula contratual, muitas vezes eles vão ter isso daí,
não tem advogado que resolva. Eu queria até que você comentasse sobre isso, né? Para os condomínios também entender a importância de fazer uma manutenção, de fazer a parte que lhe cabe com a engenharia. Eu já peguei muitos síndicos fazendo visita, fazendo consultoria, que eles achavam, eu tenho seguro, se der problema, resolve. Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas pensam e estão equivocadas, muitos síndicos, pensando que é só contratar o seguro e tá tudo certo. É que aqui no Brasil tem uma cultura, a nossa cultura ela não é de seguro, né? Aqui o único seguro que ainda passa mais é de carro, e dependendo do carro também, senão nem seguro tem. E não se utiliza o seguro aqui da forma correta, e quando se tem também contrata da forma errada, e por vezes acho que tem o seguro, não precisa fazer nada que o seguro paga tudo. E não é assim, como você mesmo disse. A questão de ter uma empresa específica para auxiliar, e o seguro, eu já aviso também, eu sempre falo para os meus síndicos, todos os meus passam por mim antes de... Porque eu tenho também uma empresa específica que me auxilia nesse sentido, porque cada condomínio é um tipo de seguro, porque cada condomínio tem uma especificidade, tem uma idade, tem uma questão comercial, residencial, misto, de casas e assim vai. Então, não é o que serve para mim, vai servir para a Elaine e não vai servir para o Mário. Não necessariamente é uma cláusula ou outra. E às vezes tem que ter aportes, dependendo do caso. E o que acontece em muitos síndicos? Tudo aí depois a culpa é do advogado, porque o seguro não pagou. Só que assim, ele não fez a inspeção primeiro, antes de contratar o seguro, para saber o que ele teria que ter. Ele contrata e quer que agora o advogado e o engenheiro resolva, e não é assim. As questões preventivas no condomínio, elas são primordiais, elas são 90%, até eu sempre falo isso em aula. A questão do condomínio, ela é preventiva. O advogado condominialista, ele não é de embate, ele é de prevenção primeiramente. E a questão do engenheiro condominial também, ele é preventivo e não já para ficar adentrando perícia, para processo, não. Não, é para resolver o problema ali, para evitar possíveis problemas maiores, porque nem tudo na vida é processo. A gente sabe quanto demora um processo quando entra de perícia. É anos. E até lá o condomínio faz o quê? Fica parado? Muito bem abordado esse tema aí, viu, Alessandra? É o que eu sempre falo. Na verdade, a pior das etapas é o litígio, né? Eu acho que ninguém, porque realmente é algo moroso e é algo que a gente fica ali embargado, o condomínio não consegue resolver e só prejudica. Então, o melhor dos mundos é a gente trabalhar com a prevenção, que é o que eu sempre tento trazer para os condomínios que eu assessoro. Olha, o dinheiro comentando, estou gostando, então vamos mais uma capciosa para a Alessandra. Alessandra, me diga aí, já teve situação que o seguro não quis pagar, não quis renovar o seguro, por causa que não estava o condomínio em situação muito precária, sem laudo, sem nada? Eu falo para você, acontece o seguinte, aqui em Brasília, muitas vezes, muitas seguradoras não estão querendo fazer seguros de prédios que estão em situação precária. Como é que é aí também em São Paulo? Tive Fala dois para a galera casos. aí. Conta aí os casos aí, os causos. Quantos Tive causos aí? Dois casos emblemáticos, aliás, três até, que eu lembro agora, de momento. Um é Sombrites. Um condomínio que foi entregue com Sombrites, só que aonde ele fica, a forma como ele foi construído, quando venta, venta muito. E aí todos os Sombrites voam. Aí, na primeira vez, o seguro pagou, segunda vez, o seguro pagou, na terceira vez, o seguro negou. Aí falou, entra com processo. Tá, só que aí pediu-se uma perícia. E verificou que ali não adianta, pode ficar colocando Sombrite toda semana que vai ficar voando, porque aonde vem, a forma como... Os Sombrites, tipo aqueles para guardar carro. Tá. Sabe, aqueles voaus, assim, eu não sei dizer o nome correto daquilo, que ficam os carros. Voam todos mesmo, mas voam de sumir, desaparecer. Porque a forma onde o prédio está construído e tal. Aí eu lembro que eu falei assim, de vez de ficar colocando isso, por que não contrata o engenheiro para ele verificar a melhor forma de ser feita essa cobertura dos veículos e aí resolve o problema e coloca na apólice correto. Aí esse condomínio especificamente contratou e resolveu o problema. Uma coisa assim, é simples, mas não, né? É difícil.
Outro caso, um problema estrutural, né, que está a iminência de cair ou não um muro de de um condomínio, a qual do outro lado é rua de passagem, tanto tem um ponto de ônibus próximo e passa carros até, e depois do outro lado fechado é o condomínio. Foi feita perícia, que normalmente algumas seguradoras fazem, outras não. Então aí também ela cobre, né? Pega o risco dela. Ela não fez a parte do muro, ela não aceitou colocar. E aí ele tentou fazer por outra seguradora e nenhuma aceitou, porque se uma não aceitou, a primeira coisa que ela perguntou, mas por que a fulana não quis, né? Aí todos foram e não entrou. E o terceiro caso, que noticiou até, apareceu na mídia na época, foi como se fosse um vendaval que passou em Campinas, né? Que até teve um shopping que caiu, destruiu, não sei se vocês se recordam disso. E aonde tem os prédios próximos, voou a entrada. E um desses condomínios é meu, aonde a piscina descendo era churrasqueira. Ela voou, foi embora. E aí, depois, isso a seguro também não pagou. Embora tenha vendaval. Só que o que acontece? Ali é um lugar que venta, mas venta muito mesmo. É impressionante. Você se sente sendo levado em dias que está ventando, quando você passa. Então, já tem uma questão que já deveria ter sido verificada, eu chamado engenheiro, porque você via que sempre ele estava torto, sempre estava com rachadura, e uma hora, não que você imagina que vai sair voando, mas saiu voando. Então, assim, é a necessidade de verificar, por isso do engenheiro, para verificar, olhar essas questões, assim, de um olhar mais atento, poder ter sido modificado de local, ou ter já feito um acréscimo até no seguro, ou já verificar, não, isso não vai pagar porque vai ter problema. Só que as pessoas só esperam, os síndicos, né? Quando ele não tem esse olhar, ou não teve um problema sério, ele deixa esperar acontecer e depois que ele vai. Alessandra, como é que está o entendimento aí em Campinas? A Alessandra, como vocês sabem, ela mora em Campinas, São Paulo. Como é que é o entendimento aí do síndico na aceitação do engenheiro condominialista e do advogado condominialista? Como é que está essa aceitação aí? Bom, do advogado condominialista, alguns condomínios já entendem, né? Já tá. Quando pegam síndicos mais antenados, síndicos que estudam, eles ou contratam de uma forma pontual, ou contrata, na verdade, mais para ficar mensal. Mas já está começando a se adentrar devido à política em cima, explicando, né, os motivos, tal. Agora, o engenheiro, quando o advogado introduz, né, eu falo muito, da obrigatoriedade de ter um engenheiro mensal para poder estar auxiliando. Principalmente prédios novos, acabou de ser entregue, porque tem muitas vezes vícios, tem muitos problemas e eles não entendem a necessidade. Como eu disse, né, no início, eu trabalhei primeiro por construtora. E não adianta, é entregue com problemas. E há necessidade, né, quando vai fazer a assembleia de instalação, a primeira vistoria, o engenheiro está junto até para fazer o checklist. E eu vejo muita entrega de forma errada e eles não entendem. Porque tem que cortar custo, que não sei o quê. Não, é obrigatório ter engenheiro, principalmente nos 5 primeiros anos, até para você não perder as garantias legais, né? Que agora, com a nova NBS, diminuiu mais ainda, né? O tempo, que isso está me deixando... Tá arrebentando. Tá me deixando com processos. E aí, quando chega no escritório, eu falo, vai ser complicado. Ele fala, mas por quê? Olhar atento na questão de engenharia que precisa estar. Junto, trabalha junto. E para condomínios que já tem um tempo maior de vida, começa a ter que fazer muitas obras, a necessidade de ter um engenheiro. O meio termo, aí depende, como eu disse. Quando síndicos ou profissionais mais antenados, eles já entendem que tem que ter. Ou contratam de forma pontual. Como eu disse, eu não vou para uma assembleia, por exemplo, vamos aprovar como colocar o envidraçamento. Vamos fazer o plano geral de como vai ser. Sem o laudo do engenheiro, não adianta. Não me traga de empresa que particularmente, eu não falo um A na assembleia. Eu não vou me comprometer por uma coisa que um técnico não falou. A empresa vende o dela, ela vende o peixe dela. Eu preciso de alguém que vai dar o quê?
vai dar um respaldo. Porque amanhã, desculpa a palavra, dá merda, quer que eu resolva. Mas eu não tenho como resolver se eu não tive um amparo antes. Olha a importância, né? Não, eu quero complementar o que a Alessandra falou, porque olha, gente, eu queria que vocês entendessem quando nós falamos que são pilares dentro de um condomínio. Ter um advogado condominialista, que é uma das coisas que estava no congresso da Anacom, né, Alessandra? E nós batemos muito nisso. Porque também, assim como advogados e engenheiros, tem diversos nichos dentro da engenharia e diversos nichos também dentro da advocacia. Então, você é especialista em condomínio, é diferente. Então, você entende a importância do engenheiro. Sim. Eu pego casos, às vezes, que muitas vezes o jurídico ele não é especialista em condomínio. E eu tô falando isso porque eu tô até com um caso desse em que eu tive que notificar um contrato, só para você ter ideia. Eu comentei disso, Mário, onde eu vou fiscalizar uma obra de fachada, Alessandra, e olha só, eu quero até a sua opinião em relação ao que aconteceu. E passou pelo advogado a parte em que a empresa não tem ancoragem no prédio, tá? Primeiro ponto. E um prédio de mais de 30 andares. No contrato, eu fui contratada depois da contratação da empresa. E aí, quando eu fui fiscalizar, eu falei, olha, tem que ser feita uma ancoragem no condomínio, porque o condomínio responde. E aí, a síndica me falou o seguinte, mas Elaine, o advogado falou que a empresa vai responder. E eu não respondo nada. Eu falei, não, tá errado. Só que aí imagina eu, engenheira. Olha a minha situação, Alessandra. Tendo que fazer uma assembleia para explicar que essa informação está errada. Então, olha a importância novamente do engenheiro condominialista entender da parte também, não é meu know-how, mas eu entendo e eu sei que a NR35 é clara e que fala que não pode ancorar profissional em altura, não pode. E aí não pode um advogado falar que somente a empresa vai responder. Ela não vai. O condomínio é solidário. E moral da história, a síndica, ela mandou fazer a ancoragem, acreditou em mim, eu fiquei muito feliz. Que bom, para resguardar ela. Artigo, né, Alessandra? Esse artigo eu fico de cor na cabeça. Artigo 186, artigo 132, né? 132, colocar a vida de outro em risco é configurado crime. Eu falei logo isso. 132, né? Não é isso, Alessandra? Dá uma aula aí para nós aí. 132 é configurado. Na verdade, primeira coisa que eu quero desmistificar aqui: advogado não sabe artigo de cor, tá? A gente sabe só os que a gente mais utiliza, mas a gente entende aonde tem que procurar. Mas neste caso, colocar a vida de outro em risco é crime. Aí entra até no Código Penal, tá? Não sai da esfera civil é um 32 e entra no penal. É um 32. O que eu fico indignada, como eu disse, né? Quando foi para montar até o curso, quando eu conversei lá na Brasconde, vamos dar uma orientação geral, exatamente as pessoas, os síndicos entenderem a obrigatoriedade, a necessidade de se ter o engenheiro, o advogado, o contador, uma administradora que auxilie, porque tu não faz um conjunto só. Só que, infelizmente, o que acontece? A pandemia agravou muito isso. Não sei se vocês perceberam isso, mas muito especialista começou a aparecer. E aí a pessoa acha que não, é fácil trabalhar com condomínio. É só uma coisinha ou outra, vai numa assembleia, faz ação de execução. Ô, meu filho, você não sabe o que é condomínio. Só quem está na área que entende. E aí acontece isso. Pega advogado que não é da área, ou às vezes não faz nem civil, porque isso é uma resposta de civilista. Não, a empresa responde. Até ela responder, bem. Até ela responder, a síndica foi, o patrimônio dela foi, uma pessoa morreu, uma pessoa machucou, deu um problema na estrutura, aumentou o valor, deu um problema maior e assim vai. Não é tão simples assim, a empresa. Eu vou apimentar. Pode apimentar agora? Pode apimentar? Vamos apimentar esse negócio. Eu gosto a pessoa começar a ver. O que tu acha de um engenheiro dar curso de direito? E o que você acha de um advogado dar curso de vistoria? Vistoria predial. Dá a sua opinião aí. O que você acha disso? Se não tem a formação, não pode. Aí primeiro que isso é crime também, né? Contravenção penal, exercício legal de profissão. Então aí já não pode por aí. É até surreal, mas acontece. O que está acontecendo aí
muitas pessoas dando aula de engenharia, gente. Isso não pode. Acontece. Isso é contravenção penal, entendeu? E eu quero mostrar isso, porque nós, engenheiros, não podemos deixar ninguém falar por nós. Como os advogados não deixam eles falar por nós. Teve eu até uma pessoa conhecida no meio que disse o seguinte uma vez, que os advogados não sabem nada, mas ele falou a verdade. Ele falou a verdade de muitos que ele viu. Ele não falou dos advogados que são condominialistas. Os advogados condominialistas, eu não sei até hoje porque ainda não abriu o direito imobiliário, né, Alessandra? Porque já deveria ter só a parte só do direito condominial, né? Porque hoje já tem, inclusive, sessões... Código, né, você diz? do código, né? Entende? Código específico? Deveria. O que está esperando para isso, Alessandra? Política. Política. Deveria sim, é para ontem. As legislações condominiais, infelizmente, elas são muito esparsas. Você tem dentro do Código Penal, dentro do Código de Trânsito, dentro do Código Civil, dentro do Código Tributário, dentro da CLT, e aí vira uma mescla. Nós tínhamos que ter o nosso específico, mas ainda é algo que está sendo engatinhado e vamos ver, né? Quem sabe se a gente consegue ver se não vai ser os nossos netos, né? Pelo jeito que vai, mas o Código Tributário mesmo, nosso nacional, está há anos para ser reformado e não foi. Imagina formar um código condominial ainda. Mas, enfim, vamos indo, né? Trabalhando honestamente, a gente que realmente é da área e partir para cima. E que nem o Mário, que é precursor, é reconhecido, né, na área. A Elaine também que está vindo, fiquei muito feliz de estar na CON também, né, na parte da engenharia, e para poder ter voz, mostrar, levar. E a importância da gente estar falando isso aqui, porque realmente tem colegas que não entendem nada, estou falando como advogada, que não entende nada de engenharia, que eu fuço muito, eu gosto, como eu tenho colegas que são condominialistas que não entendem nada também, porque não gostam, não vai na área, não tem... Eu amo ir em perícia, adoro, eu subo, coloco aquele capacetinho, subo, vou de tênis, participo, e ele fala assim, mas não pode subir, você vai cair. Não, eu vou, eu quero ver e tal. Mas tem advogado que não gosta, né? Nós tem essa questão também. Mas há necessidade, sim, de especialização e cada um na sua área, né? Excelente colocação. Vai nascer uma especialização também de engenharia condominial. Se Deus quiser, com fé, daqui para os netos, a gente solta para os nossos netos. Com certeza, porque a gente gosta de falar, Alessandra, porque não dá para ter mais amadorismo, né? Não. Em nenhuma questão, mas condomínio, que é o que nós todos aqui atuamos mais, gente, um condomínio tem quantas famílias, né? E não dá para ter amadorismo, não dá para ter erros. E, infelizmente, nós encontramos diversos. Não tem um condomínio que eu vou hoje que eu não vejo uma irregularidade, seja ela de qual for, seja de um serviço. Só para vocês terem ideia. Eu visitei um condomínio semana passada que foi trocada a laje inteira. 1.000 metros quadrados, reimpermeabilizou tudo, manta asfáltica. Ótimo. Só que, infelizmente, eu cheguei depois, né? Cheguei lá, só que as unidades continuam com vazamento, sendo que foi trocado tudo. A síndica falou, Elaine, você consegue ir lá dar uma olhada? Eu sempre oriento, gente, obras, não importa de qual, tem que ter a fiscalização. Foi o que a Alessandra falou muito bem, de ter alguém que seja do olhar do condomínio. Porque você contrata uma empresa, nem sempre o engenheiro da empresa tá olhando, né? Porque começa por aí, coloca lá o pessoal trabalhador, não tem a fiscalização. Então, se você não tem o olhar para o condomínio, que foi o que aconteceu, continuou vazando. E aí? E aí que eu cheguei lá, proteção mecânica, Mário, que é aquela parte que vai por cima da manta, sabe, Alessandra? Você que sabe de engenharia, você já até sabe. Toda esfarelando, saindo na mão. Sai na mão, acabou de fazer. A manta exposta, porque é a camada superficial. Aí você olha, não fez a virada da manta correta. Então tem esses detalhes aí que, infelizmente, prejudica, o custo é alto disso. E não só a questão do custo. Imagina refazer tudo de novo, mesmo que a empresa, vamos supor que a empresa vá refazer. Aí tem toda uma paralisação, tem todo um problema ali. Então a gente precisa olhar para os nossos condomínios, olhar para os síndicos e mostrar da importância de ter um engenheiro no condomínio que entenda de condomínio, que seja um engenheiro condominialista,
e de ter, eu sempre falo para os condomínios que eu assessoro, o seu advogado é condominialista? Eu também falo, tá, Alessandra? Eu também pego essa, porque a nossa linguagem, ela é fluida, né? Nós entendemos de condomínio. E é importante nós termos pessoas que queiram se especializar nessa área, porque precisamos de profissionais sérios e por isso que a gente está aqui, batendo esse papo. A Alessandra deu uma aula, gente. E olha só, Alessandra, eu deixo sempre as lives salvas, nós deixamos, porque o intuito do conteúdo é ele chegar no maior número possível de pessoas. E ele chega em síndicos, eles chegam em outros advogados, eles chegam em engenheiros também, tá? Na nossa live. E já veio muita gente falando, nossa, eu assisti aquela live, eu sabia que estava fazendo coisa errada. E aí eu descobri. Então, eu parto do ponto que nós precisamos usar nossa voz para conscientizar as pessoas que querem fazer certo, muitas vezes nem sabem por que está fazendo errado. Então, nós temos esse dever, eu me coloquei à disposição também da Anacom, para também levar a ser esse porta-voz de engenharia, junto com os advogados condominialistas sérios que nós temos, para que nós possamos melhorar o mundo condominial como um todo, sabe? E eu fico muito feliz de ter uma live com você, da profissional que você é. É muito bom, o Mário sempre, né, arrasa com os convidados. Eu fico muito feliz aí de ver uma pessoa como você passando todo esse conhecimento e ainda mais saber que você gosta de engenharia. Isso é muito. Nossa. Eu fico muito feliz aí com seus comentários, viu? Muito obrigada pela sua contribuição. Eu só tenho a agradecer nesse final de live para você também, viu, Alessandra? Não poderia ser diferente. Você não me surpreendeu em nada, porque eu já imaginava que você ia dar conta do recado, então não tenho que te elogiar em nada, nada. Você não fez nada mais do que você sabe que já é natural de você. Então, eu só quero pedir, ter meu agradecimento, muito obrigado para você, por as pessoas que estão nos vendo aí também. Uma hora dessa, plena terça-feira, uma audiência até muito boa. E para você também, Elaine. Estamos juntos nesse propósito e estamos juntos mesmo. É isso. Com certeza. Alessandra, dá suas Só considerações finais. A palavra é toda sua. Fica à vontade. Eu que fico lisonjeada, né, com os dois, ter assistido o chamado. Eu estava até com medo no início, falei, gente, eu vou falar de engenharia, embora eu ame essa parte, né? Mas, assim, sai da zona de conforto, né? Um pouquinho. Mas, graças a Deus, assim, posso dizer que estou entre amigos, né? Então, para poder estar falando de algo também que eu gosto, que é tanto condomínio quanto a parte de engenharia. Eu espero que a live traga uma conscientização para quem está assistindo, tanto para os síndicos, a necessidade de se ter um engenheiro perto, próximo, auxiliando mesmo em tudo que vai fazer no condomínio, desde uma pequena reforma até algo grandioso, tanto na contratação, quanto fazer inspeções específicas para poder estar ali ajudando no todo, e até o que acontece, que eu sempre falo para o síndico, prevenindo ele de possíveis problemas que depois ele que responde. Afinal, ele responde de forma civil e criminal caso tenha algum problema no condomínio, por não ter tido os cuidados, e isso está no Código Civil também. Para os engenheiros que estão assistindo, a necessidade sim de se entender melhor o que é um condomínio, como um condomínio funciona. Não é simplesmente, assim como o médico tem que ter a especialidade dele, o advogado hoje já se entendeu o que tem que ter, e os engenheiros também, entendeu a área que está querendo trabalhar. E tá esse olhar, esse cuidado, como a Elaine mesmo colocou, quando ela teve que chegar, para poder chegar e falar, ó, tá errado por causa disso, porque ela entende e se especializou nessa questão de condomínio. O Mário, então, nem se fala, né? Aí é chovendo molhado. Agora, a questão dos advogados que estão assistindo, muitos não gostam de engenharia, acham que é matemática ou é coisa assim que não tem nada a ver. Ledo engano. Os que trabalham mais com construtora, ou questão de vícios patológicos, implantação de condomínios, há necessidade de ter esse olhar mais atento e trabalhar junto. Eu digo que no meu escritório, quando eu tenho esses problemas, eu trabalho junto com engenheiros, com contadores e com administradoras, quando é o caso, tá? É necessidade de você ter, sim, esses profissionais que traz segurança, que auxilia e pode estar ajudando num processo ou numa intervenção extrajudicial e resolvendo o problema do condomínio de forma mais ampla e rápida, tá? Eu só posso agradecer o convite. Muito obrigada mesmo. Olha, com as palavras da Alessandra, eu não tenho mais nada a falar, porque ela fez um resumo excelente. Eu só tenho realmente a agradecer.
E, pessoal, sigam a Alessandra, tá? E já sabe, né? Quem for da região de Campinas ou São Paulo, você atende só Campinas? Alessandra, você atende Não, São Paulo Brasil também? todo. Eu tenho Olha só, condomínios aí em São Paulo também. perfeito. Por quê, pessoal? Porque são pessoas que estão dando a cara a tapa com conhecimento. Isso é muito importante. Bom, eu não tenho mais nada a contribuir aqui, porque realmente você deu um show. Obrigada aí pela sua contribuição. E estamos sim entre amigos e colegas de trabalho e profissão, com certeza, tá? Então, obrigada pela contribuição. Uma boa noite a todos e até a próxima semana aí para o pessoal sempre acompanhando. Alessandra, foi um prazer Então falar com tá. você, tá? Prazer Tchau, tchau, foi meu, viu? pessoal. Tchau, tchau.